Olá, pessoal. Oi, Hoje nós vamos para o nosso sexto encontro sexto encontro. de estudo de O Livro dos Espíritos. Sim, Hoje nós vamos terminar o capítulo 2, que começamos a semana passada, que é Elementos Gerais do Universo. isso. Vamos falar sobre o item 3, Propriedades da Matéria, Ok, e sobre o item 4, Espaço Universal. é isso mesmo. E aí terminamos o capítulo. Muito bom. Muito bom. Vamos lá? Vamos. Tão infinita a vida se gera e se apodera da emoção que se faz. Não há compasso de espera. O som da vida ressoa em tempestade na paz. Propriedades da matéria. A ponderabilidade é atributo essencial da matéria? Da matéria como entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria ponderável. A ponderabilidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos não há peso, da mesma maneira que não há alto nem baixo. O que é ponderabilidade? É a característica de qualquer coisa que você possa pesar e possa medir, tá bom? Tá bom. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Esta é a fórmula de um átomo. Mais de um átomo juntos formam uma molécula. Um átomo apenas, dividido, forma uma partícula subatômica. E apesar de todas essas descobertas científicas, os espíritos nos informam que existe uma matéria elementar, uma matéria primitiva, e que até hoje os cientistas ainda buscam, que é o fluido cósmico universal, que dá origem a todas essas variações da matéria que nós conhecemos. Bom, corpos simples são porções de matéria formadas por átomos de um único tipo de elemento químico. Isso significa que, independentemente de quantos átomos estejam unidos ou de como eles estejam organizados, se eles são iguais, eles pertencem à mesma família química. Tipo, se eu tiver gás oxigênio, que o símbolo é O, o oxigênio é O2. Isso. Portanto, são dois átomos do elemento oxigênio. Isso mesmo. De onde provêm as diferentes propriedades da matéria? Das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem e em determinadas circunstâncias. Assim, a água, que é formada de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, H2O, torna-se corrosiva se duplicarmos a proporção de oxigênio, e ela vai ficar H2O2. De acordo com isso, o sabor, o odor, as cores, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais do que modificações de uma única e mesma substância primitiva? Sim, sem dúvida. E só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Esse princípio é demonstrado pelo fato de nem todos perceberem as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto um acha uma coisa agradável ao gosto, o outro a acha má. Uns veem azul, o que os outros veem em vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. A preferência por sabores é uma experiência complexa que une a biologia e a vivência. Então, as pessoas gostam ou desgostam de determinados alimentos devido a uma combinação
de genética, Tá. a biologia, né? Ok. De experiências na infância, de cultura e de psicologia, que tudo isso é vivência. Tá. Tá? Isso significa que muitas vezes 2 pessoas não estão sentindo o mesmo gosto ao comer a mesma coisa. Tá. Eu, por exemplo, não suporto suco de maracujá. Eu não gosto de Coentro? coentro. Então. Bom, a biologia determina a quantidade e a sensibilidade das nossas papilas gustativas. Então, algumas pessoas nascem com mais receptores para o sabor amargo, ou possuem variantes genéticas específicas, como no caso do coentro, né? O coentro tem sabor de sabão para mim. Bom, proteínas presentes na saliva ligam-se aos compostos dos alimentos de forma única para cada indivíduo. Tá? Isso altera a intensidade com que você percebe a textura e o gosto de itens como chocolate, como vinho. Pessoas gostam de café sem açúcar. Ok, Eu isso. não gosto. Eu não gosto nem de café. Então, você sabe que os nossos ancestrais desenvolveram aversão ao amargor para evitar venenos na natureza. E uma preferência pelo doce, porque o doce indicava energia. Ainda indica, né? Então, a maior parte do paladar ela é aprendida, você aprende. As crianças que são expostas repetidamente a uma variedade de alimentos desde cedo, elas tendem a aceitar mais sabores na vida adulta. O meio social, então, dita os temperos e ingredientes considerados reconfortantes. Exatamente. Então, as associações psicológicas também influenciam diretamente no paladar. Então, se um alimento esteve ligado a um momento ruim, como passar mal após comê-lo, o cérebro cria uma aversão. O oposto também ocorre quando comidas são associadas a afeto e boas lembranças. Vamos dar comidas boas para as nossas crianças. Exatamente. Né? E variadas. É isso. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que deveis entender quando dizemos que tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não são mais do que modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que nos encontramos ainda de remontar de outra maneira, que não pelo pensamento a essa matéria, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos sem maiores consequências considerá-los assim até nova ordem. A matéria que conhecemos é apenas uma modificação de uma substância principal e todas as suas diferentes formas são secundárias, tá? Na física moderna, por exemplo, a tabela periódica, elementos químicos como oxigênio, carbono ou hidrogênio, ela por si só não é considerada um fim em si mesma. Todos esses elementos que a gente citou agora são combinações de unidades básicas e indivisíveis, que constituem toda a matéria do universo. O modelo padrão e as teorias de grande unificação buscam explicar toda a matéria e as forças do universo como manifestações de uma única substância e energia fundamental. Então, o modelo padrão é como o manual de instruções do universo. Ele explica que tudo que existe, de um grão de areia a um planeta, é feito de pecinhas muito pequenas, chamadas partículas fundamentais, que funcionam como os blocos de montar da natureza. Tá. Okay? A teoria da grande unificação é a tentativa dos cientistas de provar que as regras que comandam o universo são, na verdade, uma só. Ela imagina que as diferentes forças da natureza não passam de aglomerados e, bem lá no fundo,
são todas uma única superforça. Superforça. Essas conclusões científicas caminham em direção, sabe ao quê? Ao quê? Ao fluido cósmico universal. É verdade. Pois é. É isso mesmo. A figura que nós estamos vendo é de uma tabela periódica atualizada. Na época de Kardec, não existia tabela periódica. Então, a afirmação de Kardec de que os elementos podem ser considerados assim até nova ordem reconhece a natureza mutável da própria ciência, que se adapta e se aprofunda à medida que novas tecnologias são descobertas. Então, para vocês terem uma ideia, a primeira tabela periódica surgiu em 1869, 9 anos após a publicação da obra que nós estamos estudando. Então, a ciência muda, assim como Kardec nos disse. Essa teoria não parece dar razão à opinião dos que não admitem para a matéria mais do que 2 elementos essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento? Essa opinião é exata. Falta acrescentar que também, segundo a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, num copo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. A disposição das moléculas é a forma como elas se organizam no espaço. O comportamento e a organização dessas moléculas dependem de 2 coisas: da temperatura, que é a energia, e da força de atração entre elas. Então, nessa figura que nós estamos vendo os 3 estados da matéria. O sólido, o exemplo é o gelo. Como ficam? Ficam muito juntas e organizadas as moléculas. O comportamento, elas não saem do lugar, elas apenas vibram, bem apertadas. Por isso, o gelo é duro e tem forma fixa. No líquido, o exemplo é a água da torneira. Como é que elas ficam? Perto umas das outras, mas bagunçadas. Comportamento delas. Elas conseguem rolar e deslizar umas sobre as outras. Por isso, a água escorre e toma a forma do copo. Gasoso. O exemplo é o vapor de água. Como é que elas ficam? Muito afastadas, totalmente livres. E qual é o comportamento delas? Elas correm e voam para todos os lados em alta velocidade. Por isso, o gás espalha por todo o ambiente. As moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida que as moléculas têm uma forma, mas não o podeis apreciar. À época de Kardec, não havia como a gente apreciar a forma das moléculas. Hoje, a nossa ciência já nos informa que quando as moléculas interagem entre elas, elas formam as substâncias que nós conhecemos do cotidiano. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que são aglomerações das primeiras. Isso que chamais molécula está longe da molécula elementar. Então, o que os espíritos chamavam de moléculas secundárias, hoje se designa compostos químicos. Tá? Moléculas elementares primitivas, na física moderna, são as partículas fundamentais que compõem tudo que existe. Elas são chamadas de elementares, porque não possuem nada menor dentro de si. São as coisas mais pequenas. São os tijolos básicos e indivisíveis do universo. São a base, então. A base.
Já as secundárias são associações dessas partículas primárias formando o que nós conhecemos hoje por átomos, que se combinam para formar as moléculas e a matéria palpável que conhecemos. Na época, há um pouco tempo atrás, se achava que os átomos eram indivisíveis. Indivisíveis, né? É. E agora já se sabe que são divisíveis. São divisíveis. Espaço universal. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supõe-se limites para ele. O que haveria além? Isso confunde a tua razão? Bem o sei. E, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que o podeis compreender. Supondo-se um limite para o espaço, qualquer que seja a distância a que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que, além desse limite, há alguma coisa. E assim, pouco a pouco, até o infinito, porque essa alguma coisa, mesmo que fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não, nada é vazio. O que é vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Vem cá, o que você acha que pode existir nos espaços vazios do universo, caso eles existam? Nossa, você ainda não entendeu? Não. O fluido cósmico universal, meu querido, ocupa todos os espaços. Tá bom. Mas lá, onde se detêm as apreciações do homem, ajudado inclusive por seus mais impressionáveis sentidos artificiais, a obra da natureza prossegue. Lá onde as pessoas comuns tomam a aparência pela realidade, lá onde o técnico levanta o véu e distingue o começo das coisas, o olhar daquele que pode perceber o modo de ação da natureza não vê, sobre os materiais constitutivos do mundo, a matéria cósmica primitiva, simples e una, diversificada em certas regiões na época de sua aparição, repartida em corpos solidários entre si, enquanto tem vida, e desmembrada um dia no receptáculo da imensidão por sua decomposição. Allan Kardec, A Gênese, capítulo 6, item 5. E assim... Já acabou? Terminamos. Nossa, que rápido! Pois é. Na próxima aula vamos falar sobre criação. Uau. Sobre formação de mundo, formação dos seres vivos, povoamento da terra. Uau. Vamos discutir a Bíblia, né? Tá. Então vai ser bem interessante. Sempre muito interessante. Sempre muito interessante. Sempre. É isso. Tá bom? Até a semana que Até vem. a semana que vem. Tenha uma ótima semana. Que Deus esteja com vocês. Jesus esteja em seus corações. Sempre. Sempre. Tchau. Tchau.